ateísmo, já começo com você, pastor. Pô, que maravilha! Já vi que você já chegou com vontade de começar a perguntar. Eu cheguei mesmo, porque na semana passada nós tivemos algumas inserções, inclusive eu perguntei ao Daniel semana passada se ele poderia provar epistemologicamente que Deus não existe, e ele disse que não. Então minha pergunta hoje, estudando um pouco sobre ateísmo, neo-ateísmo, é o seguinte: tem inclusive camisetas sendo vendidas, tanto em inglês quanto alguns sites mostram em português, a seguinte máxima do neoateísmo, uma frase do neoateísmo: adultos com amigos imaginários são estúpidos. E ali, nessa frase, existem uma pessoa colocando no lixo a estrela de Davi do judaísmo, a cruz do catolicismo e um símbolo islâmico. Pergunto para você, Daniel Sotomayor: você acredita que quem não é ateu é estúpido ou imbecilizado ou não tem prescrição acadêmica? Excelente pergunta. Se me permite um pequeno parênteses, antes eu queria começar parabenizando e agradecendo o Mulheres da TV Gazeta, porque até onde eu saiba, essa é a primeira vez que um programa se dedica a explicar ao público o que é ateísmo. Que não necessariamente é para converter as pessoas, mas eu entendo que mesmo para quem quer aumentar a sua fé, é importante conhecer as opções. Ou até quando a gente quer discordar, a gente tem que saber do que a gente está discordando. Exatamente, né? E eu vejo muito poucas pessoas conhecerem as alternativas religiosas e religiosas, e essa é uma oportunidade que deve ser muito valorizada. Parabéns. Legal. Então, não, eu não concordo com essa mensagem. É óbvio que eu concordo que a religião é um erro, assim como os religiosos veem o ateísmo como um erro. Mas eu imagino que a pessoa que criou essa imagem possivelmente se reporte a mensagens de ódio que grande parte das religiões pregam, né? Mensagens de ódio e de segregação, como eu falei aqui na sua sabatina, né? Desde o judaísmo, por exemplo. Existe uma comunidade judaica no planeta de alguns milhões de pessoas, deve existir algumas dezenas de milhares de rabinos. E quantas rabinas existem? Pois é, nenhuma. Então, esse tipo de discriminação que as religiões pregam é extremamente nocivo à democracia, extremamente nocivo às sociedades, e é um dos muitos motivos pelos quais os ateus rejeitam a religião com muita ênfase como eu. Agora, isso não significa que as pessoas são estúpidas, sem dúvida. Só uma colocação para a pergunta que eu fiz, porque, veja bem, essa questão de discriminação e de mensagens de ódio, o próprio ateísmo colocou isso na época da cortina de ferro. Você sabe que a doutrina ateísta era extremamente divulgada e muita gente morreu, e muitos religiosos morreram, tanto católicos, protestantes, espiritualistas morreram porque não concordavam com o ateísmo. Agora, essa questão da estupidez, me parece, porque eu estudei um pouco mais a fundo sobre isso. Eu só peço só um minutinho, desculpa te interromper, que todos sejam um pouco mais sucintos nas suas perguntas, porque senão a gente centraliza só numa pessoa e mais ninguém pergunta o que Só lembrando que os grandes cientistas do mundo, eles professam alguma religião, a maioria deles são cristãos, e eu não posso aceitar uma máxima dessa, que isso é discriminatório. Também não aceito, gostaria de só corrigir que não existe doutrina ateísta, o ateísmo é só ausência de crença em deuses. E a respeito da crença dos grandes cientistas, pelo menos o número da NSA, que é o topo dos cientistas dos Estados Unidos, existem estatísticas desde os anos 20 mostrando que a imensa maioria dos cientistas do topo nos Estados Unidos é de ateus. Afonso, pode perguntar. Kátia, hoje no Brasil inteiro, os espíritas estão comemorando o aniversário do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, grande divulgador do espiritismo, unificador do espiritismo no Brasil. Dr. Bezerra de Menezes, de certa feita, fez pergunta a um materialista, e eu repito hoje a pergunta do Dr. Bezerra de Menezes com a intenção de homenageá-lo e colocar um pouquinho da nossa doutrina que não discrimina o ateísmo, o ateu, porque o espiritismo acredita firmemente que não é a religião que nos conduz a Deus, é uma determinada religião, mas é a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Daniel, o que o ateísmo pode dizer para alguém que perdeu um ente querido, que sofre a perda de um ente querido, que recebeu a notícia de que está com uma moléstia grave, incurável, que sofreu uma grande desilusão e que busca em alguém, em alguma pessoa, em alguma religião, em alguma crença, um reconforto espiritual? Ótima pergunta.
O ateísmo não tem nada a nos oferecer. Ele não nos consola quando estamos doentes, ele não dá uma perspectiva de um futuro melhor após a morte, ele não diz que que temos irmãos em outras crenças. O ateísmo não nos dá absolutamente nada, a não ser o que eu entendo a realidade. E eu acho que lidar com a realidade como ela é a melhor maneira de você obter saúde mental. Saúde mental é isso, lidar com a realidade como ela é e conviver. Se as coisas são ruins, paciência, a vida não é feita só de algodão doce. Temos que enfrentar as coisas ruins como elas são. A grande parte dos ateus entende, como eu, que você dourar a pílula da morte, por exemplo, dizendo que você vai ter uma outra vida, ou que você vai melhorar apesar dos prospectos ruins, é mentir. E mentir é errado. Se mentir é errado, não adianta eu passar a mão na cabeça da pessoa e dizer, olha, você não teve presente hoje, 25 de dezembro, porque Papai Noel não chegou, mas talvez ele chegue depois. Eu tenho certeza que Papai Noel lembrou de você. Sinto muito, cresça, Papai Noel não existe. Se você quer presente, alguém vai ter que comprar para você. Pode ser uma realidade dura, mas é a realidade. Quanto mais cedo a gente encará-la, melhor. E o mesmo vale para a morte, para a doença, para as dificuldades. Padre Anderson, posso fazer sua pergunta? Eu só peço para que todos resumam um pouco as perguntas, que vocês dois se entenderam muito na sua vez. Não só você fala. Tá quietinho, o Pai Guimarães é o próximo. Pode falar, Padre. Daniel, um prazer estar com você aqui. Acho que alegria. E eu, como católico, né? Um padre católico, eu aprendi que a partir das coisas criadas, né? Uma árvore, eu, você, cada um de nós, as coisas que foram criadas, a partir das coisas criadas, é possível se chegar ao conhecimento de Deus. Isso nós aprendemos e é uma coisa que está em nós, né? As coisas criadas, tudo aquilo que existe, isso não toca você de pensar assim, bom, alguém criou, alguém fez, de onde veio, né? Porque do nada, nada provém, a gente sabe disso, né? E nada é fruto de um acaso. A gente tem que ter essa consciência. E como que você explica essas coisas, as coisas criadas? Fruto de um acaso? Como que fica essa questão para você? Para falar, vou tentar abordar. Porque é muito amplo, eu resumi um pouco. Não existe acaso, eu e todos os estatísticos do mundo discordamos. Sim. Que do nada, nada provém, não é de hoje, essa é uma das grandes conquistas da ciência. Nos laboratórios de partículas subatômicas, o que pode se observar em qualquer laboratório, inclusive aqui na USP, é que existem partículas surgindo absolutamente do nada e indo para o nada. Elas surgem assim, puff, e desaparecem. Então, essa ideia de que do nada, nada provém, que é uma ideia dos antigos filósofos, aristotélica e tal, isso a ciência fez cair por terra. Então, do nada, bem coisa, sim. E a respeito da sua terminologia, isso se chama, não quero achar que eu estou sendo indelicado, mas o nome de filosofia disso é envenenar o poço. Porque o senhor falou, não, vejam as coisas criadas, Bom, dizer que as coisas são criadas é dizer que eu havia um criador, já está na sua linguagem, né? Sim, mas eu não quis conduzi-lo a responder da forma como eu quero, entendeu? Claro. Mas a partir das coisas criadas, a partir daquilo que, né, uma árvore surgiu do nada. Então, é que está, essa é a nossa discordância básica. O senhor está dizendo que a árvore foi criada. Eu, quando escuto a palavra criada... No seu caso, a árvore foi o quê? A árvore nasceu. Sozinha. A partir de uma semente que veio de uma outra árvore. Ela não foi criada. Quando eu escuto criado, eu penso num criador. Quem levantou a questão, talvez, Daniel, para eu entender? Mas tá um pouquinho, não desse jeito. Porque a gente não consegue controlar. Porque veja que Eu sei, você tem muita coisa para falar. Essa questão aí, ele fez a pergunta referente à primeira. Eu sei, pastor, mas a essência de tudo, né? Mas a gente não segue um princípio de todo mundo poder ter a palavra, a gente, ao invés de uma sabatina, a gente tem que entre duas pessoas. E aí passa a ser um pouco chato para quem. Total. Em todos nós aqui, inclusive em mim. Pai Guimarães, pode fazer a sua pergunta. É assim, nós temos hoje na nossa comunidade duas pessoas religiosas que são referências na luta diária contra a intolerância, o preconceito, a discriminação. O Dr. Basílio e a doutora Ana Paula. São doutores, mas são religiosos da Umbanda e do Candomblé. E eles me trouxeram a mim uma questão muito importante. Uma pergunta assim que eu acho que pode fazer uma diferença no nosso trabalho. A ateia,
é uma instituição que trabalha a questão da defesa da liberdade de expressão e de pensamento, do cidadão não ter religiosidade, tá? Não acreditar em nada. Ou a ATEA é uma instituição que combate, que ataca e que desmerece todas as outras religiões, num fundamentalismo negativo e vazio. O que a ATEA é? É esse fundamentalismo vazio de agressividade a todas as outras religiões, em desrespeito às outras, ou ela é uma instituição que respeita as diferenças e quer ser respeitada? Ótima pergunta. Bom, para quem não conhece, até a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, que atualmente tem cerca de 10 mil membros, 5 anos de existência e que eu presido. A liberdade de expressão, eu creio que está suficientemente garantida no Brasil. Há menos de um exemplo ou outro por aí, há plena liberdade de expressão. Não vejo grande motivo para lutar por isso. Agora, a questão do respeito a outras religiões, eu entendo que realmente é uma questão crucial, né? Todo mundo fala, não, eu não concordo, mas eu respeito a religião. E, para espanto de muitos, eu pertenço, por exemplo, ao Comitê de Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, pertenço a outros organismos semelhantes, e digo sem nenhum pudor que religião não necessariamente se respeita. Por exemplo, eu não respeito a posição da religião católica contra a camisinha, contra o vinho e pelo fato de não ordenarem mulheres. Não, isso aí você está falando de posicionamento. Então, é tipo, a Umbanda também tem seu posicionamento e não concorda com o pastor Cruvinel. Eu estou dizendo, na questão assim, a ATEA é uma instituição que ela direciona as suas ações em promover agressividades, ataques e desmerecimento nas outras religiões, ou é uma instituição que trabalha as suas questões? É esse o ponto. Não faz só exclusivamente uma coisa, não faz exclusivamente outra. Então, quando for o caso de nos posicionarmos contra posições discriminatórias e preconceituosas da religião, como é o caso da Igreja Católica, como é o caso de muitas igrejas evangélicas, como é o caso do judaísmo, que eu citei, vamos fazer isso sem nenhum pudor. Quem discrimina contra mulheres e homossexuais tem que ser denunciado, sejam pessoas, sejam instituições, sejam religiões. Mas a pergunta tem um porquê assim, você não pode, você tem que esclarecer os nossos públicos. Ele disse que tudo bem, ele faz as duas coisas. Eu queria que ele fundamentasse um posicionamento, sabe por quê? Cara, é muito sério o que eu vou falar. Porque a ATEA é uma instituição. Ela uma agressividade das religiões. Eu me assustei com o que eu vi, com o que foi trazido pelo Dr. Basílio e doutora Ana. Entendeu? O grau de agressividade que a ATEA tem de desmerecimento e desrespeito a todas as religiões. Inclusive, a nossa instituição já amparou a ATEA em algumas situações, e quando eu via o que eles colocam no site, é uma instituição que ela falta total com respeito ao ser humano. Totalmente, ela desmerece descaradamente todas as religiões. É uma acusação grave. Ou está no site? Mas a gente não tem um site aqui para a gente chegar, então fica difícil a gente falar sobre algo que a gente não tem como mostrar. Então que todo religioso acesse o site. Qual é o site? O site é www.atea.org.br. Pode falar, pastor. Então, eu vou na mesma viés do pai Guimarães. Porque... Seja possível. Não, tranquilo. Na verdade, Kátia, todas as vezes que nós viemos aqui, eu sempre sou convidado, sou muito honrado, nós nos respeitamos muito. Eu até fico assim, estou um pouco preocupado de ser tolhido, de poder estar com o Daniel para ver quais são as convicções dele, porque eu fiz pesquisa. Eu fui ver. Mas veja, então, a gente analisar aqui está a minha pergunta. Só complementando o que o senhor falou. Há 15 dias atrás, o senhor acabou falando mais do que todo mundo e outra. A gente, por isso que eu falei que a bronca também era para mim. Muito telespectador mandou e-mail para a gente. Todos nós falávamos juntos, ninguém entendia nada. Então, a gente aqui se entendia, mas de casa ninguém entendia. Por isso que a gente resolveu ordenar. Então, vou colocar minha pergunta. Fique à minha vontade. pergunta é a seguinte. Na fanpage da ATEA, no meu entendimento, o dono da fanpage, ele é responsável. E eu escrevi uma publicação da ATEA, o seguinte: nós não respeitamos a ideia de uma religião, não respeitamos. No meu entendimento, existe lei que diz que se você vilipendiar um objeto de culto, isso é crime. A questão é, a ATEA se julga responsável dentro do seu segmento, você sei que tem aqueles que pensam diferente.
Você se julga responsável, por exemplo, como presidente da TEA e responsável pela sua fanpage, pelas publicações que vilipendiam religiões como mulheres nuas, com a Bíblia Sagrada? O que você Cabe ao pensa setor sobre isso? jurídico determinado. O que você pensa disso? Isso é uma questão legal. Você acha que está certo colocar uma imagem dessa? Eu não sei qual é a imagem, como Eu estou descrevendo a imagem. Uma mulher nua segurando uma Não, Bíblia. uma mulher nua sodomizando outra mulher vestida de freira com a Bíblia na frente. Eu estou descrevendo Mostra a imagem. podemos discutir. É só entrar na fanpage da TEA que vocês vão dar uma série Mas de aí eu vou imagens. te dizer uma coisa, a gente não tem as imagens aqui pra gente mostrar. As pessoas em casa imaginando, cada um pode imaginar de uma forma diferente. A gente teria que ter as Tem um imagens. jeito bom de imaginar uma coisa dessa? Não, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente não pode, às 5h24 da tarde, ter duas mulheres vestidas de freira, Justamente, fazendo coisas com a Bíblia na Pois é, frente. pois é. Portanto, não adianta a gente falar sobre isso aqui. Mas essa descrição tá bom? Foi bem detalhista. E a pergunta é, o que o senhor pensa de uma entidade que, embora discorde de nós, usa esse tipo de expediente para promover? É isso que eu estou perguntando. Se o senhor permitiria isso, se o senhor permite isso? Concordo com com isso. isso. Concordo. A gente não tem imagem para discutir. Mas é o que eu estou descrevendo, gente. Tem Quer dificuldade? dizer, essas imagens como essa, caso a gente tivesse duas mulheres vestidas de freiras tendo uma relação íntima com a Bíblia na frente, você concordaria com esse tipo de Não imagem? vejo nenhum problema. Não vê nenhum problema. Está respondido, já entendi. Afonso, pode perguntar. Eu só quero me solidarizar com os nossos companheiros religiosos. Qualquer agressão, qualquer violência em relação a quem pratique uma determinada religião tem a nossa solidariedade. Nós, espíritas, isso é bom ouvir, Daniel. Nós, espíritas, estamos solidários com todos os religiosos, desde que pratiquem a sua religião, respeitando ao próximo como gostaria de ser respeitado. Mas eu queria voltar aqui ao tema. Daniel, você está sentado nessa cadeira. Essa cadeira teve um fabricante. Teve um fabricante? Teve, claro. Provavelmente teve. Claro que ela não está aí caída do Todas céu. as cadeiras que eu conheço vieram de um fabricante. Essa do pastor do Cruzeiro, não, da Fundação Gazeta, do cenário do programa. Tudo aqui teve uma causa. O amigo Daniel, a quem eu reputo com grande respeito nesse instante, está sentado sobre esta cadeira que teve um fabricante. Daniel, você é fruto do acaso? Vou tomar banho e Você é sair rápido, fruto sabe? de alguma Você tem criação condição de me cabalística? esperar para ir até Foi o no Papai Noel que trouxe supermercado você primeiro? até aqui, a cegonha? Eu poderia descrever em detalhes o que aconteceu, mas nesse horário não dá. Então, veja, eu imagino que o senhor está tentando remeter aquele antigo argumento de que tudo, o mesmo argumento, acho, do padre, né? Todas as coisas têm um criador. Isso é muito rápido de... Para todo efeito inteligente, há uma causa inteligente. Ok, então vamos usar essa sua frase. Para todo efeito inteligente é uma causa inteligente. Essa é a sua afirmação? Sem dúvida. O homem é inteligente. Eu acredito que você é inteligente e que você teve um Criador Certo. que lhe deu a sua imagem e Entendi. semelhança à vida O eterna. homem é inteligente. Sem O dúvida. senhor acha que foi criado por um Deus E inteligente? ele tem o seu livre-arbítrio. O Deus senhor acha que foi inteligente. criado por um Deus inteligente? Sem dúvida. Então, quem criou esse Justíssimo Deus e bom. inteligente? É uma resposta que nós não temos. Bom. Deus para nós espíritas, veja, você está saindo pela tangente. Não, de maneira nenhuma. Olha, Das duas, uma. Deus para nós espíritas é a causa primária de todas as coisas. Os espíritos de luz nos dizem que nós ainda, eu não tenho, você não tem, a humanidade ainda não tem capacidade no nosso hardware para entender a grandeza de Deus. Deixa eu falar, um axioma. Um axioma. Confuso, não tá? Pode falar? Só coloquei uma palavra. Axioma. Na verdade, é assim, é mais fácil destruir do que construir. É mais fácil duvidar do que acreditar. É mais fácil desmerecer do que dar o merecimento. Então, a posição da TEA, através do Daniel, é de franco atirador. Então, quer dizer, de tudo e de todos, desmerecendo, porque ele mesmo falou, desmerecendo tudo e desmerecendo todos, e se colocando numa posição confortável como cidadão, que é melhor do que todos, Posição de porque quem não não acredita em consegue nada. falar, pai Guimarães. Pode falar, Daniel. Então, veja, a questão das causas primeiras, eu entendo que é um argumento que é um tiro no pé do texto. Porque ou tudo tem uma outra causa, ou nem tudo tem uma outra causa. Se tudo tem uma outra causa, um Deus que é onipotente tem uma outra causa ainda, e assim por diante, como é que vai ser um Deus onipotente criado por uma outra coisa? Ou nem tudo tem uma outra causa, como aliás,
Eu acabei de citar que a ciência nos mostra com muita clareza que há eventos incausados e entende, até onde se saiba, de todas as evidências que existem a respeito do surgimento do universo, do surgimento da vida, do surgimento do homem, não há nenhuma evidência de uma interferência sobrenatural. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Claro. Léo. Tudo bem que você não tem essa evidência, como você diz, científica da existência de Deus, enfim, de algo assim forte, como todos aqui acreditam. Você acha que nada na sua vida hoje foi fruto de algo que você aprendeu, seja ouvindo, seja vendo, de religiosos com boas atitudes, quer dizer, dentro do Daniel, não existe algo que fez parte, em algum momento, de alguma religião, que fez com que você hoje fosse o que você é? Talvez, né? Eu sou um entre 7 bilhões de humanos, tem 10 mil anos de civilização, de história atrás de mim, deve ter alguma coisa misturada aí de muitos outros humanos, de muitas outras coisas, né? Não dá nem para conseguir pintar o que veio de onde, não é? Te pergunto isso porque eu posso não ser 100% favorável a tudo que o pastor Cruvinel diz, por exemplo, ou tudo que o pai Guimarães disse, ou o pastor, ou o padre, ou então o Afonso. Só que eu acho que a base de tudo tem que ser a tentativa, pelo menos, da gente respeitar. Eu não concordo, mas eu respeito. E o que muitas vezes a gente vê, não estou dizendo só o seu posicionamento, é que muitos ateus, eles acabam agindo, como o pai Guimarães diz, de uma forma agressiva. E talvez por isso sofram tanto preconceito. A história de, pra que se eu não acredito no catolicismo, vou colocar 2 freiras juntas? Não faz sentido isso. Se eu não acredito em algo que os evangélicos fazem, por que eu vou chutar? Eu simplesmente posso ter a minha vida e acreditar em outras coisas boas que eles fazem. Você não acha que muitas vezes vocês não são compreendidos por isso? Não, porque a intolerância contra ateus é muito mais antiga. Mas se a gente Mas vai quem acabar pratica intolerância não pode reclamar dela. Tá. Quem pratica o desrespeito, não, quem pratica o desrespeito, ele não pode querer. O bandido vai lá, assalta e estupra. Ele não pode chegar e falar, não, eu quero respeito. A hora que ele cair na cadeia, ele vai virar borboleta. Entendeu? Então, quer dizer, já tem uma situação. Mesmo porque, Daniel, calma, Daniel, fica Deixa eu só aí. responder para mim. Mesmo porque esse posicionamento do pai Guimarães da sua pergunta, ela é fundamental. Porque, veja bem, dentre todos os debates que nós tivemos aqui, nós temos eu e o pai Guimarães para tomar café depois. Não, todos vocês nós somos até amigos. A questão é que eu vi algumas coisas que me deixaram muito preocupado. Mas, que, na minha opinião, o Ministério Público tinha mas que vamos ver. deixar ele responder. Aqui, então, tem 2 coisas. O preconceito e a discriminação contra ateus tem milhares de anos. Se você olhar a Bíblia, Mas por vamos exemplo, dar contra os católicos também, os bandidos, os evangélicos, os espíritos. então acho que não é crime possível culpar as vítimas pelo preconceito que elas sofrem. Agora, é uma distinção fundamental aqui fazer entre respeitar pessoas e respeitar ideias. Isso é uma coisa que as pessoas não aprendem na escola. Quando se fala do respeito, se diz que tem que respeitar tudo. Eu não acho que tem que respeitar tudo. Eu não respeito a homofobia, eu não respeito a Mas são discriminação coisas de pontuais, gênero. você não respeita atitudes. Mas elas fazem parte da religião, uma parte fundamental do catolicismo dizer você não pode usar camisinha, mas você não pode usar Por camisinha, que você não pode. Isso, porque veja bem, você pega um símbolo naquele que eu É o mesmo motivo que eu entendi, por exemplo, o nazismo. O nazismo tinha... Aliás, você colocou a cruz, você Mas é não. simples, Caramba, você está comparando a religião nazista. A gente organizar, eu entendo que todo mundo tem vontade de falar, porque é uma situação complicada. Desculpe, Cátia, eu ouvi aqui, o nazismo tem coisas boas ou eu ouvi mal? Tudo bem, vamos esquecer o nazismo, porque a gente não está falando sobre o nazismo hoje, a gente está falando sobre ateísmo. Só peço você ser um pouco também mais breve nas suas respostas. Gente. Quando existe um conjunto de ideias no qual há pequenas, por pequenas que sejam, entre aspas, como a discriminação contra mulheres homossexuais, eu digo, este todo aqui é absolutamente... não posso aceitar isso aqui. Não posso pegar e dizer, olha, não, tudo bem, esqueça essa parte ruim, vamos ficar só com a parte boa. Não posso. Como qualquer outra pessoa, a gente também pode agredir pelo mesmo motivo. Quer dizer, se eu não concordo 100% com você, então somos o quê? Não. Rivais? Mas aí que tá. Uma coisa é você não respeitar pessoas, você não respeitar ideias. Eu respeito profundamente o padre aqui, quero dar um gesto simbólico aqui, dar a mão ao padre. Até onde eu sei, é uma pessoa íntegra, quase não conheço, mas pretendo respeitá-lo de todas as maneiras possíveis.
Outra completamente diferente é acusar a instituição da qual ele faz parte e as ideias que ele prega. Sim, eu acuso as ideias que ele prega e não respeito essas Um ponto importante, cara, que muitos não sabem o que aconteceu. Por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude que tivemos agora, eu não fui porque eu não pude, até porque eu tinha compromisso aqui em São Paulo, não pude estar presente. Mas, por exemplo, movimentos, enfim, não vou citá-los aqui, mas movimentos que pegavam o crucifixo e simbolizavam como se estivesse introduzindo nas suas partes íntimas, assim como a imagem de Nossa Senhora também. Então, há um desrespeito muito grande quando se fala da religião, quando se fala da Igreja Católica, quando se fala da camisinha, como se fosse algo do outro mundo, né? Mas eu mesmo, como padre, acompanho inúmeras pessoas que vivem homossexualidade, que vivem tantos problemas pessoais. Eu acompanho muitas pessoas. Em momento algum, eu falo para elas, você não pode pisar ali na minha igreja, né? E nem o Papa fala isso. O Papa deu entrevista no avião voltando para Roma, nem o Papa fala isso. As pessoas entendem errado. A própria palavra de Deus, Deus odeia o pecado, não o pecador, né? Então a gente tem que ser muito inteligente também, para a gente também, né, estudar ao fundo, estudar a profundidade da coisa, para a gente não se perder nas ideias também. Eu voltei, Eu voltei, a próxima pergunta. Depois a gente pode fazer mais. Ou melhor, faz Guimarães, depois eu sou, porque ele está na Acho que a gente vai ter que dar continuidade várias vezes a essa sabatina para a gente compreender tudo melhor. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. E olha, para a gente deixar o clima um pouco mais leve, é o seguinte, aqui tudo é muito fácil.